Olha ele! E aí, amigo, como é que você Eu tá? tô bem feliz. Estamos muito felizes nessa segunda-feira. Não HBO é? novamente dando alegria pra gente na segunda. Mas boa noite pra todo mundo. Olá, pessoas. Olá, pessoas! Maravilha. Pô, então vamos lá. Dizer que estou muito feliz por começar o ano tão bem. E começar assim, a gente viu tanta coisa boa esse começo de ano, essas primeiras semanas de janeiro. Menino, E olha, eu acho que nada poderia superar. E aí vem o tema da nossa live e faz nossa, a gente dormir feliz no domingo. faz a gente dormir feliz no domingo, faz a gente querer ficar a madrugada acordado comentando, o que é um Uhum. problema para quem acorda cedo no outro dia tem que trabalhar. É um grande problema. Não Então, é? assim, ao mesmo tempo que a nossa querida HBO, ela deixa segunda-feira alegre, ela é culpada pelos atrasos do proletariado na segunda-feira também. Então ela é muito culpada disso. A galera que Muito. chega atrasada no trabalho, a galera que hoje chegou, tipo, deu atestado de manhã, é porque tava vendo The Last of Us. É isso. Só Total. pode ser isso. Só pode ser isso, amigo. Só pode ser. Bom, então, sem mais delongas, eu já estou a caráter, já estou com a minha roupa de ir, porque a gente vai falar de The Last of Us, episódio de estreia que aconteceu nesse domingo. Infelizmente, a gente não tem horário de verão, então começou às 11 da noite, poderia ter começado às 10. Podia. E assim, como que tá o coração, amigo, depois dessa loucura que a gente teve ontem? Amigo, assim, eu tava. Era uma das séries que eu tava muito curioso, assim. Primeiro de tudo, fala assim, gente, eu não sou um expert em games, eu não. Eu sou péssimo, assim. Eu sou horrível, eu sou daqueles, assim, noob dos jogos, assim. Então, o povo, quando me chama pra jogar, é pra rir da minha cara. Então, eu sou nesse Eu te aspecto, entendo entendeu? porque eu sou igualzinho. E eu vou te falar que eu só zerei o The Last of Us parte um, porque o Wesley, que inclusive ele tá aqui na live assistindo, mandar um beijo para o meu Beijo, mozão, Wes. ele teve Maravilhoso. muita paciência comigo. Então, assim, eu nem me atrevi, mas dar um beijo pro meu querido namorado Um Alex, né, beijo para o Alex também. Que tava jogando The Last of Us 2 esse final de semana. Eu não me atrevi a dar palpite, eu fiquei quieto na minha, tô vendo, tô aproveitando a história. Tô aproveitando a história, não vou dar palpite, não vou me meter. Porque eu não sei, entendeu? Porque eu não sei, assim. Eu tenho uma história, vou contar rapidamente uma história de passar vergonha jogando, que uma vez eu fui jogar. Inventei jogar o Batman Arkham City, Arkham Tá. City, e, enfim, super empolgado, feliz da vida, não sei o quê, e eu com meia hora com o Batman no telhado, não sabia para onde eu ia. E o Batman ia para um lado, ia para outro, ia para um lado, ia para outro, e o Batman desesperado, não sabia para onde ia, era só descer. Não tinha que fazer nada. Tinha uma escada do lado, o Batman tinha que descer que ele ia encontrar o Gordon. Eu falei, é isso. Eu entendi que não é para mim. Era Eu mais ou percebi. menos eu jogando The Last of Us e o Wesley falando, mas você já foi para aquele lado? Eu já fui. Mas você já foi? Já fui. Mas você já foi mesmo? Aí eu ia e eu não tinha E ido. olha só. Não tinha, não tinha isso. Mas olha, Mas assim, eu tava muito ansioso para essa série. Eu queria muito muito. ver como é que eles iriam adaptar. Porque, assim, Sim. muito do que foi dito nos últimos dias, e a gente ouve muitas pessoas que são fãs de Last of Us, é o caráter cinematográfico que The Last of Us possui. Sim. Né? Assim, essa carga de contar uma boa história junto de um jogo, de construir cenários, construir bem personagens. Então, como isso seria adaptado, né? Porque a gente vem de um histórico de péssimas adaptações de Sim. games ao longo dos Né? anos, Né? né? Tem umas que a gente até viu e Beijo, nunca Resident existiu. Evil, Dona Mila Jovovich, beijo pra senhora, que a senhora deve estar em casa nesse momento. Viu? Só pra gente contextualizar aqui Vamos lá. rapidinho, para quem nunca jogou The Last of Us e não sabe do que se trata. Simples. O jogo ele começa em 2013, quando começa a se Isso. espalhar este fungo.
diferente de outras séries baseadas em games, tipo Resident Evil, não é um vírus, é um fungo que se espalha no ar. E as pessoas viram zumbis canibais, tecnicamente isso, que são os infectados. A gente Exato. tem uma parte assim, muito importante no começo do jogo, que a gente vai falar dela daqui a pouco. E aí a história avança para 20 anos depois, a gente vai para 2033, Uhum. que é quando a gente começa essa saga para transportar uma pessoa que aparentemente é imune, pode ser a cura para esse fungo, e eles têm que atravessar os Estados Unidos. Exato. The Last of Us é isso, é basicamente isso. Não tem muito, como é que se fala? Não tem muito mistério, gente. É uma história, aparentemente parece uma história muito simples, mas eu acho que as camadas que The Last of Us possui, a construção que ela vai tomando é muito maior. É algo muito mais intenso. Então, assim, ele é um jogo que abraça o terror, ele abraça o drama, ele, sabe, ele faz uma construção que eu fico muito impressionado com a capacidade, assim, o que já está tão bem contado no game, por que vai, sabe, fazer um filme? Por que vai fazer uma série? Já está tão bem contado, parece que, sabe, parece que não precisa mexer, não precisa tocar. Mas assim, aí é que tá, né? Para a mídia alcançar mais pessoas, você vai ter que adaptar em algum momento. Sim. Você vai ter que jogar ela para o cinema, para um serviço de streaming, você precisa alcançar novas pessoas. Então, que às vezes o jogo não alcança, sei lá, o senhorzinho, né, de, sei lá, que assiste HBO, ele não vai jogar, mas ele vai encontrar na série coisas que vão chamar atenção, né? Não, eu acho que isso é para qualquer faixa etária. Um pouco antes da gente entrar aqui na live, uma super amiga minha me mandou, eu não vou assistir porque eu não sei nem do que se trata. Olha só. só. Eu falei, assiste, que aí você vai aprender, você vai ficar louco, você vai querer assistir também. Exatamente. Porque eu acho que é uma das coisas assim, mais legais, assim, a gente falou sobre isso, falando de outra obra essa semana, a gente estava falando de I Wanna Dance With Somebody, que é o filme da Whitney Houston, e a gente estava falando, né, que o quão legal é quando eu contei, né, para você que na minha sessão a galera aplaudiu o filme quando o filme terminou, assim. Então é tão legal quando o cinema, a série, ela alcança esse público que às vezes ele não está sendo alcançado por outras faixas, né? Então isso é muito legal. Eu acho que The Last of Us, ele tem tudo ali. Gente, é um novelão. É um novelão. Sim. Entendeu? É um Manuel Carlos Survival Horror, entendeu? É um Manuel Carlos, porque tem a história da menina, aí tem o pai traumatizado, problemático, aí tem a rixa dos irmãos, entendeu? Aí tem a menina meio sapatão, entendeu? Que é apaixonada, sabe? Então tem todos os conflitos. É muito Manuel Carlos. Se passasse no Leblon, se passasse no Leblon, ia ser maravilhoso. Diferente de Manuel Carlos, eu vou defender The Last of Us. As relações humanas são extremamente bem construídas. Porque se tem uma coisa que me cativou quando eu comecei a jogar The Last of Us, foi justamente isso. A questão dos diálogos muito bem estruturados e as relações humanas muito bem construídas. Acho que foi o ponto máximo, assim, que falou, não, eu vou querer jogar até terminar isso. Eu fiquei pensando aqui, amigo, será que se The Last of Us, na época de Manuel Carlos, seria a Carolina Dickman e o Zé Maier? Tipo, o Zé Maier seria... Ai, que horror! A Carolina Dickman seria a Ellie, sei lá, não sabemos. Cabecinha raspada, não sabemos. Né? Pra quem não sabe, quem é muito novo e não entendeu a referência, procura depois, tá? É? Clara Freire tocando de fundo. Eu quero muito isso. Mas, enfim, e assim, eu acho que... Falado um pouco sobre isso, uma coisa que me chamou muita atenção no episódio de estreia é que, ao mesmo tempo que ele é muito diferente do jogo, ele é muito igual. Isso é muito louco, isso é bizarro. Como é que conseguiram, né, fazer isso, né? Porque é uma das coisas que o que mais preocupa numa adaptação é justamente isso, você não fazer um copia e cola, né? Porque se é um copia e cola, fica aquele pensamento, por que eu vou assistir? Exato. Por que eu vou ver isso? Se é igual, né? Se é igual. Né? Mas aí é a questão, né, de você ter a mesma estrutura, mas você saber aonde ampliar, saber aonde reduzir, saber jogar coisas sutis que o episódio vai te jogando, que eu acho... a primeira parte do episódio, que é toda a história da Sarah ali, né, e tudo que acontece,
é tão bacana, porque, querendo ou não, em 20 minutos de episódio, você se apega àquela personagem. Você se apega muito àquela menina que tá ali pra dar um presente pro pai. Aliás, gente, tem spoiler, tá? Então, a partir deste ponto tem spoiler. Se você não quer ouvir spoiler ou se você não se importa, continua. Senão, você assiste esse vídeo depois que vai ficar salvo. Não, desculpa. Então, assim, eu acho muito bacana que as coisas são muito sutis, né? Então, assim, tem uma coisa na escola que eu achei muito sensacional quando a Sarah tá na escola, que é um colega que começa a bater muito rápido na mesa, na carteira da escola. Ele começa a bater muito rápido, ela já olha meio, tipo, o que você não tá fazendo, sabe? Né? Já é uma atitude meio bizarra e ele para, assim, do nada. Então você fala, ih, tem coisas ali, né? Então, é muito sutil. Não está muito certo. Exatamente. Então, é muito bom o quanto que eles ampliam essas questões. Porque o jogo, ele tem que ser frenético, ele tem que te dar um ritmo frenético para as coisas acontecendo. E na série você precisa preencher essas lacunas. Então, como você preenche? Você pega um diálogo lá do jogo e amplia ele e continua construindo ele muito bem. E você falou dos diálogos, novamente, temos ótimos diálogos aqui, porque poderia cair num clichêzão, umas coisas meio, sabe, Sim. que a gente já ouviu de outros, sabe, essas coisas meio apocalípticas que a gente já ouviu falar. Então, assim, talvez fosse não funcionar tão bem. Mas eu acho que a dinâmica Joel e Sarah, eu acho que ela funciona muito bem. E eu acho que tudo ali em volta também, né? Os vizinhos, as pessoas mais próximas. Sim. Então, você percebe que existe uma relação muito bacana. As sutilezas para contar algumas coisas do passado do Joel, ali, um adesivo que é muito sutil, uma coisinha ou outra ali que é muito sutil. Então, eu achei, assim, muito bem executado. Né? Assim, quase que eu derrubo minha câmera. Peraí. Então, amigo, não. Uma coisa que eu gosto muito nessa estrutura desse primeiro episódio é que justamente eles conseguiram introduzir quem não conhecia absolutamente nada do universo, ao mesmo tempo em que ele tem tanta referência que ele agrada quem já jogava. E ao mesmo tempo, é o que você falou, ele preenche lacunas que fica meio vago no jogo. Por exemplo, uma que eu achei muito legal é que quando começa a acontecer das pessoas se transformarem nos infectados, o Joel não está em casa e ele chega. E no jogo a gente não sabe onde ele estava e o que ele estava fazendo. E na série é muito plausível o porquê que ele não estava em casa naquela hora. É muito bom o contexto que dá, né? Assim, a causa daquilo, o fato dele não estar em casa, né? E, tipo assim, e é muito legal porque ele olha no relógio, ele fala, tipo, nossa, Tommy, essa hora, você vai arranjando confusão essa hora, sabe? Pelo amor de Deus, só queria dormir, só queria descansar, né? Então, assim, e aí é que tá, eu acho que isso se conecta muito bem, né? Porque se ele não tivesse saído para resgatar e ir lá atrás do Tommy, ele não teria visto as coisas acontecendo, ele não teria chegado a tempo. Então, assim, é muito boa essa construção e eu acho que dá um ritmo para a série nesse primeiro momento que você não consegue respirar do que está acontecendo. O primeiro episódio, gente, os 15 minutos iniciais, 20 minutos iniciais desse episódio, é muito frenético. É um negócio assim que só vai escalando. Assim, vai escalando. Ele é certeiro dos primeiros instantes, quando a história começa com uma introdução ali nos anos 60, o cara explicando, né, os vírus e etc, e os fungos e tudo mais, para acho muito legal, achei muito legal essa parte, muito legal essa parte. E aí é o que você falou. E é um nível de dramaticidade tão crescente que você vai ficando muito envolvido e muito tenso com o que está acontecendo ali. Não, muito. Eu queria muito perguntar pro Pedro Pascal como é estar em 2 séries bem-sucedidas e ter uma boa carreira? Né? Como é ter uma carreira de sucesso? Aliás, Pedro Pascal, eu acho que é uma das melhores coisas que o nicho geek já ganhou de presente. O cara já e palmas. Jones, o cara já palmas, que homem. E agora tá protagonizando The Last of Us. Pedro Pascal, a gente te ama. Nossa, olha, assim, meu Deus do céu. É isso, Pedro Pascal tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Mas eu acho que, como você falou, tem uma dramaticidade muito grande na série. Então, quando a gente
encontra todo aquele primeiro momento, toda aquela primeira sequência, né? E aí o primeiro ato inteiro, que é a questão da gente ter o primeiro contato, né, assim, com o fungo e as pessoas sendo infectadas e destruição na cidade e é avião que cai, que eu achei muito bacana a forma como eles constroem a cena para o acidente, Muito. né? Porque eu esperava quando tem essa sequência é tão boa porque o diretor ele sabe brincar com a sua percepção e sabe zoar o fã do jogo. Porque tem um carro que quase. E o carro, quando o carro tá vindo, você fala, é agora, não é. Aí você fala, ué, não é agora, não é essa hora do carro. E ele constrói toda a cena de voltar, não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas como é que. Gente, meu Deus, esse carro vai capotar quando? Quando? Do nada sem vem falar um que até negócio. esse carro capotar, o que a gente tem de referência do jogo é uma coisa absurda. É loucura, é loucura. É Eles passando loucura. pela fazenda em chamas, quando eles param naquele cruzamento e os carros da polícia passam. Não, eu acho que assim, os caras que adaptaram, eles foram muito felizes. E não tem nem o que falar, né? Afinal, a gente tem o criador do jogo adaptando. Então, eu O cara acho que botou a isso mão, faz uma né? diferença pequenininha. Eu acho que diz o velho ditado que é o olho do dono que engorda o gado, né? Não é? Dizem o velho ditado. Então, assim, eu acho que ele também pensou muito bem. Tipo, vocês querem adaptar? Aquele final de Game of Thrones ali, hein? Aquela Daenerys Biruleibe das ideias ali, hein? Não foi legal. Não foi meio legal. Deixa eu botar minha mãozinha aqui só para ensinar vocês, sabe? É tipo a Melody, vamos ensinar cultura para esse povo? Então é tipo isso. The Last of Us chegou para todas as séries de adaptação e falou assim: deixa eu ensinar vocês como é que se adapta, tá bom? Né? E assim, Então, de assim, fato, foi uma adaptação. Para quem não sabe, o jogo ele foi lançado em 2013. Então, assim, foram sim. 10 anos. E a gente sabe que de bastidor tem muita empresa que tentou comprar, tem muita empresa que falou, não, eu vou adaptar. E os caras foram muito ali, não, não é a hora, não é a hora, não é a hora. Eles de fato queriam entregar alguma coisa que fizesse a gente que jogou pirar e abraçar também uma galera que nem sabia o que era, né, The Last of Us. É verdade. Aí, amigo, eu fiquei com tanto medo da Netflix comprar e ter uma adaptação com o Noah Centineo fazendo o Joel. Então, imagina, Ainda bem que isso não aconteceu. Ainda bem. imagina, gente, virar um elite adolescente. Deus que me livre. Meu Deus. Assim, a gente estava falando dessa questão da Sarah, eu acho que eles são tão desgraçados, os roteiristas. Desculpa, eles são tão filhos da puta. Porque assim, no jogo a gente fica chocado quando a Sarah morre. Na Aham. série, ele constrói um elo entre esses dois personagens tão Nossa. forte, tão grande, e a gente já sabia o que ia acontecer, vai vendo aquela relação crescendo e você percebe todo o afeto, todo o amor que tem ali de pai e filha, desde sutis momentos como quando ela pega o relógio para consertar o relógio para o pai, para dar de presente, que você fala, não é possível que eu vou matar a personagem agora. Você fala, tá tão E eu acho que foda isso. essa construção que, tipo, não mata ela, pelo amor de Deus. Exato, e isso foi tão. Sim, a morte da Sarah ela é muito importante para o desenvolvimento do jogo, como a gente sabe, né? E para a história de The Last of Us, para tornar o Joel a pessoa que ele é, né? Depois que a gente vai conhecer, né, futuramente, né? E eu achei muito bacana, e a gente volta no assunto das pessoas que não conheciam o jogo, que não sabiam o que era The Last of Us, que começaram a ver a série ontem. Sim. Tem uma enxurrada de tweets de gente falando assim, como assim mataram a menina? Como assim a menina... Gente, que série é essa? Acabou com o meu coração. Gente, eu acho que eu li uns 10 tweets de gente assim, como assim ninguém me falou nada? O melhor foi uma menina marcando o outro, falou assim, por que você me fez ver isso? Eu tô triste agora. A menina morreu. Então, tipo assim, a galera que não conhece foi pega de surpresa. Então, assim, e é uma sequência muito bem feita. Ela é igual. Gente, a sequência é igual. É igual, é igual. E é triste da mesma forma. É triste do mesmo jeito. Não adianta. Não E adianta. eu acho que melhor do que o jogo, ele apresenta e introduz muito bem esses personagens.
Uhum. O jogo ele tem uma apresentação legal, ele te mostra quem são essas pessoas, mas eu acho que a série, o roteiro dela é tão crescente, é tão bacana que faz com que você se apegue realmente ao personagem a ponto de você ficar triste. E outra coisa que eu Sim. acho sensacional foi a atuação da menina que fez a Sarah, eu não vou lembrar o nome da atriz agora. Teve aquela galera que falou, ah, mas a Sarah é loira no jogo. É tipo, Aí porra, você tá começou, formando em né? uma personagem Aí fictícia que vai começou. morrer em 15 minutos de série. Mas enfim. Só que a atriz que fez a Sarah foi tão incrível, porque quando a gente tem uma cena de morte, quando a pessoa é baleada, tem uma glamorização, né? Tipo, aí a pessoa Uhum. foi baleada, mas ela tá capotando e sangrando e cai para um lado, cai para outro. Não, ela foi baleada, ela caiu e ela começa a agonizar e é assustador essa atuação. Não é assustador e ela olha pra ele, ele abraça e o Tommy ali já Uhum. sabendo, né, assim, já tinha percebido o que, que ia acontecer, então tipo assim, e ele fala, né, Joel, Sim. não tem o que fazer, cara, não tem, mas o Joel tá ali desesperado, então tipo assim, é um momento assim muito complexo. Eu abri aqui só pra gente pegar o nome dela, Tá. né, que é a Nicole Parker que faz a Nicole Sarah. Park. Nicole Parker, né, que faz a Sarah. E, cara, é um momento da série, assim, e eu gosto muito, para chegar nesse momento, eu gosto muito, até mandei mensagem pro nosso querido amigo Thiago Cinéfilo, um beijo, Um né, beijo, eu Thiago falei que Cinéfilo. Volte logo, estamos com saudades. por favor, né, que The Last of Us tá querendo concorrer uma categoria no Eu Não Acredito em Nada Awards como o terror com velho, porque temos um terror com... começa com terror com velho ali. Sim. A hora que a senhorinha tá na cadeira de roda, ela começa a estalar e ela começa a se contorcer e o cachorro começa a olhar pra ela, eu falei, meu Deus, ela vai comer o cachorro, a véia vai comer o cachorro, Luísa Mel corre aqui, Luísa Mel, olha Ainda isso, bem que ela não comeu olha, o cachorro. né, ainda bem, seria a velha da casa maldita, né? É o novo capítulo de um novo podcast. Porque, olha, Corre aqui, Chico aquele momento. Feliz, enfim. O Chico Leite, temos visita, né? Então, assim, cara, aquele momento. E eu acho. E aí é o que eu falei, da construção. Você tem a Sarah entrando ali, conversando com os vizinhos, Sim, né? Tipo, né? Ai, vai fazer. Ai, vou fazer um cookie, de chocolate, não, de passas. Então, tipo, um dia a dia normal. E sim. aí, tipo assim, eu acho tão legal das sutilezas que ela tá conversando, passa uma ambulância, passa um caminhão de bombeiro, passa a viatura, o De helicóptero. repente passou Então, um coisas. avião, Passa um avião, e ela olha, tipo um assim, o que avião tá militar, né? acontecendo? Tipo, né, um avião militar. Então, tipo, o que tá acontecendo? Então, tipo assim. E ao mesmo tempo, eu acho que é muito próxima, e aí eu acho que o texto foi muito. Eles foram muito felizes em adaptar a história começando em 2003, né, gente? A série começa em 2003, ela tem um salto temporal de 20 anos e vai para 2023. Então, né, de forma fictícia, o ano que nós estamos. E eu acho Né? tão interessante que ele lida tão bem com esses aspectos que me lembrou muito o início da pandemia nossa de Covid. Então, tipo, a gente não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Então, do nada a rua deserta, do nada passa um carro de ambulância, sabe? Do nada, assim, você ouve coisas, mas você não sabe o que está acontecendo de verdade. Então, a gente teve infelizmente, né? A gente teve uma experiência com isso muito ruim nesses últimos anos. Sim. E eles tocarem, até eu ouvi gente falando, nossa, essa série me deu muito gatilho do início da Nossa, pandemia. tem muito gatilho mesmo, porque assim, a história se passar em 2023 é uma história pós-apocalíptica e a gente acabou de passar por uma pandemia, Nossa, é gatilho o amigo. tempo todo. O tempo todo. É o tempo Quando todo. começa a falar de cura, de vacina, eu falei, ai, Deus. A gente passou por isso e não faz muito tempo. Exato. Então, assim, eu achei que eles têm uma sacada muito boa de adaptar dessa forma de 2003 para 2023. Funciona muito bem. Sim. Até a tecnologia ali mostra o celular do Joel, aquele Nokiazinho que muita gente teve. Eu É tive muito bom. aquele Nokia. Eu tive aquele Nokia. Então, assim, é muito legal, assim, e depois salta, né, pro futuro. Então, quando a gente tem esse salto temporal, também a gente tem alguns aspectos
que a gente não via, né? Por exemplo, algumas coisas que a gente não via da Fedra, por exemplo. Algumas atitudes e mecanismos de trabalho dela, como ela trabalhava. Tipo, a sequência do menininho chegando ali é muito triste. Cara, Aquilo dali é muito pesado, ela é velho. devastadora. Eu fiquei Ela é muito muito mal. pesada. Eu Ela é fiquei muito muito pesada. mal. Não, eu te entendo. Um A minuto hora de silêncio pelo menininho. pelo menininho. Não, assim, o menininho chega e tal, você fala, da onde veio essa criança, para onde vai, do que se alimenta, né? De gente. Então, Né? Ainda não, mas de ia gente. ser. Ainda não, mas tava indo. Cara, quando ela vai falando com ele, veio o cara com a agulha, eu falei, ih, já Não, era. Já era. aquele diálogo é incrível, que ela fala que vai ficar tudo bem, que ele vai ganhar roupas novas, que ele vai comer a comida favorita dele, que ele vai ter um quarto de brinquedos só pra ele. E que ao mesmo tempo, isso foi até o que a gente conversou ontem, depois que acabou o episódio, eu e o Wesley, foi uma forma da criança não ter uma morte traumática. Exato. Então, assim, Exato. mesmo parecendo uma coisa, você fala, meu, eles foram muito cuzões de fazer isso, você vê a sutileza e a delicadeza deles terem feito todo esse diálogo para que o menino não tivesse uma morte traumática. Então, assim, eu acho que o roteiro da série, ele se sustenta muito bem, inclusive nessa dramaticidade. Não, muito. Assim, eu só queria que a dublagem tivesse jogado no céu tempão e morreu. Por isso seria... Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Acabando com... Depois que a gente terminar a live, eu vou rever o primeiro episódio dublado. Eu quero ver a dublagem. Eu vi boa parte dublado, tá? Vi boa parte, tá muito boa. Tá muito boa. Que o Wesley falou que assistiu agora à tarde, ele falou que a dublagem tá muito boa e realmente é bem idêntica ao jogo, que são os mesmos dubladores, né? São os mesmos dubladores. Então, assim, e quando a gente começa com essa cena, e aí tem o descarte dos corpos ali, a gente vai entendendo alguns mecanismos ali da cidade, a vida do Joel e as coisas que estão acontecendo, né? A Tess ali, né? Tentando lidar com várias situações, enfim. É tão bom quando você vê essa construção, porque a gente veio de uma sequência inicial explosiva pra caramba, frenética pra caramba, né? Assim, e aí ela não é que a série tenha, que nem eu vi gente falando, e depois o episódio fica chato. Não. Pelo contrário, o episódio ele vai ganhando novas camadas, porque é pra gente entender o relacionamento do Joe e da Tess, que era uma coisa que a gente meio que dava a entender no jogo, mas a gente não tinha tanta certeza qual que era a relação dos dois, e ali a gente entende um pouco mais ali, uma relação de cumplicidade, de companheirismo, assim, né? Ali, então, do que necessariamente marido e mulher, né? Um relacionamento amoroso, pelo contrário, né? Assim, é mais de ajuda, auxílio, assim, em busca de algo, né? Então, assim, é muito bom. Meu Deus, eu voei! Foi atacado, gente, foi isso. Jesus, o que foi isso? É o menininho, eu fiquei zoando o menininho apareceu. Foi eu ter zoado o Thiago Cinéfilo quando o Thiago Cinéfilo caiu. É um clássico da internet, Thiago Cinéfilo cair, mas no bom, amigo, assim, não foi você, né? Não tinha nem você... uma poltrona, mas assim, a vingança uma hora ia chegar, Thiago Cinéfilo. Ele é essa pessoa vingativa, a gente conhece. Eu não sei como que a câmera aqui caiu, porque ela tá na base, ela tá no suporte, ela tá no tripé. Eu tô falando, e foi o espírito do menininho. Enfim, voltando ao assunto. Então, assim, eu acho muito boa essa construção, e aí a gente conhece a Ellie, então... E, cara, assim... A gente conhece a Marlene, a gente descobre um pouco do que são os vagalumes, qual é a iniciativa, o porquê que esse grupo rebelde existe. A guerra, né, ali, essa disputa, essa luta dos vagalumes contra a Fedra. Então a gente tem muito isso, muito intensificado nesse episódio também. E eles têm planos, né, estão se arquitetando, estão se organizando para algo. Acho que é bem interessante. E aí, novamente falando, camadas que são acrescentadas, que a gente ouve falar no jogo, que a gente
tem um comentário aqui, uma coisa que é dita ali, de um outro personagem, mas aqui a gente vê muito mais específico, né? Sim. E tem muitas mudanças aí, né? Porque a gente tem ali os personagens que logo de início, né? A Tess, ela tem ali que lidar com uma situação, aí ela mata o cara, só que aqui a gente já tem uma mudança completamente diferente do aspecto da história, porque quando ele chega o cara já tá morto, então assim, isso dá um ritmo muito legal esse personagem. É Robert o nome dele? Eu não lembro se é Robert. Acho que é Robert, o Mas Robert. eu achei muito legal eles terem dado muita ênfase no personagem nesse início do 20 anos depois e de fato mostrar quem ele era e o que aconteceu. Eu acho que foi de extrema importância ter mostrado como foi mostrado na série, que ele realmente era um grande filho da puta. Um grandíssimo filho da puta. Tentou vender uma bateria 2 vezes. Que não funcionava. Que não funcionava, idiota. Né? Esse diálogo é maravilhoso. Quando ela fala, tipo, ele tentou vender 2 vezes e ela não funciona. Tipo assim, né? Então, assim, isso é muito bom, né? E eu acho legal que o tempo todo, também, através das falas da Tess, até no diálogo da Tess com o Robert, se constrói muito do Joel. Sim. Então, assim, porque o Robert tem medo do Joel, né? Sabe que o Joel, se pegar ele, vai matar. Então, assim, a aura do Joel ali naquele local, todo mundo sabe quem é o cara, o que ele é capaz de fazer. Ele não é uma pessoa fácil de lidar. Então, assim, já criou-se uma figura diferente daquela que a gente vê lá 20 anos atrás. Totalmente diferente, né? Então, assim, isso é muito bacana nesse momento. E eu queria muito exaltar a Bella Ramsey, porque que atuação dessa menina. Que menina, assim, cara, que foda. O tempo dela de tela é muito bom. Sim. Ela é muito, muito boa. Muito boa mesmo. Ela aparece nos momentos cruciais, mas quando ela aparece, parece que a história explode, né? É muito explosivo. Desde o início, quando ela tá presa, acorrentada, até quando a gente caminha pro final do episódio, que é a fuga, ela é muito explosiva. E o temperamento dela é idêntico do jogo. Ela é igual, velho. Ela é igualzinha. Ai, gente, eu adorei ela contando. 1, 2, 3. Ela, puta. Puta, já tava. Fuck you. Cara, é muito bom. Mas, então, assim, aí que tá, né? Nesse gap que tem quando pula para 20 anos, uma coisa que me deixou impressionado, que me deixou de boca aberta, foi o visual pós-apocalíptico, que é igualzinho. É igualzinho ao jogo. E assim, foi o que a gente falou, você mesmo comentou no começo da live, que o jogo por si só, ele já é uma coisa muito cinematográfica. Mas a série, ela é idêntica. Tem cenas que o Joel e a Tess estão caminhando de costas e você acha que é um jogo. Você vê exatamente a mesma cena do jogo. A mesma cena do jogo. Os movimentos que o Joel faz quando ele vai abaixar para pegar alguma coisa é igualzinho o jogo. É o mesmo movimento do personagem no jogo. Eu fiquei assim de boca aberta como que isso foi construído assim com tanta precisão em cima do material original. E isso é bacana demais, porque assim, vai além da referência, né? Se torna algo natural dentro da história. Então, tipo assim, você vê a movimentação do personagem é igual, você vê a entonação de voz do ator é igual, a forma como ele projeta a voz dele é igual. Sim. Então, assim, as atitudes, né, da Ellie ali são iguais, assim, você não tem uma diferença, porque por ser uma adaptação, poderia ir para um âmbito completamente distoante de tudo e a gente ia achar muita diferença, né? Então, assim, não querendo chutar cachorro morto, mas falando das adaptações de Resident Evil, que é uma coisa que a gente percebe muito bem, assim, que, tipo, eles tentaram fazer algo, por exemplo, no primeiro e no segundo filme, para conectar os primeiros jogos, para fazer aquela correlação e tudo mais. Funciona em certas partes, mas em outras se perde completamente, porque você não tem um personagem para você se apegar, para se construir. Mas tem uma figura heroína. Beleza, ótimo, maravilhoso. Adoro a Mila Djokovic, acho ela foda, ela é maravilhosa em filme de ação, uma grande atriz. Só que a personagem dela é mal escrita, é mal desenvolvida. Ela não tem o que fazer com o que dão para ela lá naqueles filmes. Aliás, é diferente eu acho que aqui. O problema até maior de Resident Evil, já não
não entrando muito nesse detalhe, é que, além de tudo, a Alice ela é uma personagem que ela não tem no jogo. Uhum. E ela é extremamente sexualizada em todos O os filmes. tempo Ou todo. seja, não é uma personagem que tá ali pra mostrar, olha como ela é uma mulher fodona. Não, é Não, pra mostrar, tipo, ela é olha como é que ela faz gostosa e uma. sabe brigar. Olha como ela faz uma pose que mostra a bunda pra tirar, E assim, entendeu? É tipo precisava isso. ela ficar o primeiro filme inteiro com aquela camisola? Não, nenhum. Precisava mostrar ela caída no banheiro pelada 30 vezes? Não. Não, Não precisava. Precisava mostrar o Pedro Pascal sem roupa? Precisava. precisava. Enfim, Precisava. senão daqui Mas a pouco assim, vão falar que a gente é uma militância muito seletiva. calma, não é isso não, tá? É Pelo só uma contrário. Ei, que isso? brincadeira, Só uma tá? brincadeira, gente, por favor. E assim, deixa eu Mas abrir um assim, parênteses e me gabar um pouquinho. vai. Eu vi Pedro Pascal de perto. Vocês viram, você, o Wes viu. Aliás, A outro beijo pro Isa. Wes, né, que representou o Geek Guia lá na coletiva de imprensa aquele dia, que foi maravilhoso, foi incrível. Tem um material muito especial lá no Geek Guia, que eu fiquei muito feliz, assim, pelo convite e muito feliz de ter alguém do Geek Guia lá representando a gente. Foi maravilhoso. Vocês estavam lá, eu fiquei com muita invejinha, assim, mas foi maravilhoso. Thiago Maravilhoso. Cinéfilo, a Isa. Foi assim, um dia assim, muito incrível. E a gente vê o elenco de perto. A gente já tava naquele hype. Tipo, porra, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aham. E quando a gente viu o elenco de perto, cara, foi algo assim que eu falei, tá acontecendo. Isso vai sair do Aliás, a papel. minha, aliás, a minha lanterninha de The Last of Us tá aqui, ó. A lanterninha Então, de. a minha lanterninha roubaram, mas tudo bem. Aqui, ó. Pra quem, essa aqui, gente, essa lanterninha aqui, ó, da Last of Us, a gente ganhou na Comic Con Experience. Sim. Quando você participava lá da ativação, você tinha que entrar numa salas completamente assustadora, com a menina fazendo uma narração pra te pelar de medo. E que, aliás, eu quero mandar um beijo enorme para a assessoria da HBO Max, a Yara Maravilhosos. Sandwich, a Juliana Mantovani, a Vitória Batista, que responderam os nossos e-mails, foram super solícitas quando eu falei que eu queria fazer a ativação, que eu queria produzir um conteúdo, que eu queria gravar. E encontrei a Vitória no dia e ela deu um rolezão comigo pelo stand e falou, não, agora você vai entrar na ativação. E assim, vamos até mudar rapidinho de assunto. Você como imprensa e eu também acabei indo como convidado, Aham. foi a primeira vez que eu realmente senti que eu estava produzindo algo em cima Uhum. de um evento que a gente ama tanto. Então, assim, Sim. foi muito especial a hora que ela falou pra mim, não, agora você vai entrar na ativação. E, tipo, eu falei, as pessoas estão há 3 horas e meia na fila. E eu vou entrar para produzir conteúdo porque eles estão valorizando o nosso trabalho. Exato. Assim, e eu tive a mesma experiência, assim, eu conversei com eles lá na feira, a gente entrou também, participou da ativação, depois a gente rodou pelos outros estandes né, acompanhados ali, da Warner, ali os outros estandes da Warner também, que estavam ali do ladinho da HBO Max. Então, assim, isso é muito legal e o carinho da própria HBO Max Brasil de montar algo para fazer a gente entrar ainda mais no hype da história, né? Então, Não, tipo foi assim, uma coisa, era muito legal. era uma ativação extremamente imersiva. Muito imersivo, assim. Você fica... Gente, é sério, você ficava com muito medo de alguma coisa aparecer do nada ali. Assim, Né? tem um vídeo aqui no feed do Cinecia, depois procura, que eu mostro bem como foi essa ativação. E a hora que eles abrem a porta, você dá de cara com o instalador. É maravilhoso. É muito É maravilhoso. bom, é muito bom. É Mas vamos lá, maravilhoso. voltando a The Last of Us. Obrigado, HBO Max, obrigado às assessorias Beijo. que valorizaram o nosso trabalho, que eu sei que eu e o Will, a gente rala para produzir conteúdo e voltar de uma pandemia com uma galera apoiando e de olho no nosso trabalho, valeu muito a pena. Acho que é até o gás para a gente estar aqui nesta segunda-feira falando de The Nossa, Last of Us. total. Total. A gente fica muito empolgado com isso, né? Assim, eu fico muito feliz mesmo, porque, como a gente falou no início da live, é uma série que a gente queria assistir, que a gente queria saber o que ia acontecer, como ela seria feita, de que forma. E a gente tá falando dos visuais da série, porque cada ambientação você vê um cuidado. Você vê o cuidado de reproduzir ruas, prédios, espaços, cenários,
locais que eles passam. O figurino, gente, o figurino muito, 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 muito fiel. Não, a Muito hora que bem aparece feito. a mochilinha da Ellie, eu falei, meu Deus, é igualzinha! A hora que tá a Tess e o Joel de costas, os dois de mochila, eu falei, caralho, mano. É o jogo, velho. É o jogo. Eu não tenho o que falar aqui, eu não tenho o que encontrar, sabe? Você Assim, percebe que realmente é uma coisa que foi cuidada desde a ideia de criar o roteiro até o produto final. Ele é muito bem pensado, e voltando a falar o que a gente já falou, para agradar quem não conhece e mais ainda quem conhece e que ia reclamar se não tivesse bom. exatamente. Então, eu acho que. E a forma como esse primeiro episódio ele é tão bom nessa construção, Uhum. porque ele te mostra, mas ele não te mostra tudo ainda que eles têm para entregar. Sim. Então, assim, isso é muito legal, porque eles mostram ali o contexto, né, do Joe e da Tess atravessando um espaço para chegar onde está o Robert. O Robert está morto, né? E aí a gente tem toda essa forma de trazer a história assim de um jeito que é muito legal. Aí encontra a Marlene, né? E Uhum. aí ela fala, ó, vocês vão cumprir essa missão para mim, vão levar essa menina aqui, né? Porque, né, eu preciso de vocês, eu vou dar o que vocês precisam, o que vocês E querem, que né? até a Então, assim, construção de como seria feito, que eu também fiquei muito na dúvida, como que vai ser essa transição, o Joel sendo chamado para levar a Ellie. Ela é diferente do jogo, mas ela funciona muito bem. funciona muito bem. Funciona muito bem. Então, Até porque os vagalumes têm algo que o Joel quer, ele até querem, uhum, que eles precisam para chegar até o Tommy, sim. né? Então, que eles querem chegar até o Tommy, enfim, né? E então, assim, fazer esse trabalho de carregar, de levar a Ellie, é tipo assim, não, vamos fazer isso aqui, entregar essa menina para onde acabou, entendeu? E dane-se, né? Então, e também todo o contexto. E aí eu acho que chega no ponto essencial do episódio, que é quando eles encontram o soldado. Quando eles encontram o soldado. Que é bem diferente do jogo, porque, né, no jogo eles são abordados por um grupo de soldados, que é bem diferente. Né? Tem um grupo E de é soldados ali desesperador que chegam. que você tem que matar 1 milhão de pessoas e é só você. E isso era Exatamente. outra coisa que me preocupava muito na adaptação, eu. Porque eu ficava jogando e eu ficava imaginando, eu falava, isso aqui é uma coisa muito sobre-humana. Aham. Não tem como acontecer. É um jogo legal, entendo toda a ação, é uma ficção, mas são coisas que numa realidade pós-apocalíptica não teria como acontecer. E Uhum. de ter visto justamente essa cena do soldado, a forma como ela foi trabalhada e construída, eu falei, porra, até isso os caras acertaram. Até isso, porque tem um contexto do soldado estar ali, tem uma relação do soldado com o Uhum. Joel, né? Então, assim, tem uma proximidade, alguma questão ali. Então, isso é tão bacana, porque quando acontece dele, né, não, testar eles para ver quem está infectado e tudo mais, aí ele vê que a Ellie está infectada, tem toda a atitude do Joel ali e tudo mais, e matar ele, acaba matando o soldado, e aí a Uhum. Tess vê, não, ela está infectada, ela tá, né? Essa menina aqui está infectada. Então, isso é tão marcante, assim, é tão bom porque é o time certo para o episódio encerrar. Sim. É o tempo certo. Eu acho que Eu vi muita se o gente episódio. falando que esse primeiro episódio seria a junção do episódio 1 e 2. Eu não acho que foi. Também não acho que não. Porque ele é tão corrido que você não tem momento sequer que você conseguiria quebrar essa história no meio para dividir em 2 episódios. Se você quebrar, você fica muito incoerente, assim, Então, muito você ia acabar falta de com o clímax informação. total. Não, total. Ia ficar anticlimático pra caramba. Você não sabe, não teria um gancho que é o episódio encerra. Fica todo mundo, meu Deus, eu preciso do próximo, eu quero ver o próximo. Foi uma das discussões hoje dentro do Geek Guia. Foi, gente, sabe, tem séries que mereciam sair com 2 episódios direto, entendeu? De tão boas que são, entendeu? De tão bem feitas que são, né? Thiago E aí, Cinéfilo então, apareceu aqui para falar, pegaria ambos. é um homem de muito amor. Não Beijo, é? meu querido. Tô com Nosso querido saudade. amigo Pan.
Mas eu, antes da gente ir para as expectativas para o episódio 2, eu queria voltar para a parte Aham. das referências, que assim, você não jogou o segundo jogo. Não, mas eu sei a história. Eu também não tô jogando porque o Wesley não deixou eu jogar. Porque o Eu não vou primeiro, meter. não, porque o primeiro jogo eu fiquei muito mal. Eu Uhum. jogando, eu começava a chorar. E aí ele falou, o segundo jogo é muito mais pesado, ele é 18 Muito. anos. Então Uhum. assim, vamos assistir o gameplay, porque você vai passar mal. Você vai ter um treco se É, você for jogar amigo. o 2. É, Então ele só não amigo. deixou eu jogar por causa disso. É, E amigo. aí, a gente tá falando das referências, eu tô achando incrível que os caras estão conseguindo pegar referências de coisas do segundo jogo e trazer para a história do primeiro. Exato. E uma delas é quando a Sarah pega o DVD e fala: Ah, eu posso levar esse DVD para assistir com meu pai, não sei o quê. E é um filme que a Ellie menciona no segundo jogo, falando que é um dos filmes preferidos do Joel e que, inclusive, ele viu no cinema antes da pandemia. Tanto que o DVD ele é uma versão estendida, né? Com extras. Ele fala, esse aqui é uma versão estendida. Que é E a Sarah fala, deve ser. Vipers and Curtis 2, alguma É, coisa assim. uma coisa assim. E a Sarah fala, deve ser tão ruim quanto. Tipo assim, deve ser tão ruim. E nessa hora Você eu mais... bati no olho e pensei assim, amor, é o filme que ela fala do segundo jogo. É muito bom, é muito bom. Né? E outro momento é quando a própria. Eu esqueci o nome dela agora, meu Deus. A Marlene, Uhum. ela cita Riley, né? Ela cita Riley. Então, assim, aquele momento ali é um momento muito bacana, assim, quando ela faz a citação da Riley e o semblante da Elle muda na Uhum. hora. Ela muda na hora o semblante dela, assim. Aquela menina fodona que tava ali, não sei o quê, desmorona ali em poucos segundos. Então, assim, um outro momento referencial muito bom, muito bem E o que feito, muito me sutil. deixa com uma expectativa absurda pro desenrolar da série, porque logo que terminou o episódio, a HBO divulgou um outro teaser com Aham, cenas dos próximos capítulos. E tem a cena do carrossel tem, da tem. Ellie com a Riley, que se passa no Left Behind, que é Left o, Behind. que é o Exatamente. DLC que tá no primeiro The Last of Us, que é um Uhum. jogo super curtinho, eu não joguei, mas o Wes me contou meio que por cima, é um jogo super rápido, deve ter uma hora e meia de jogo, que mostra muito como que foi Como esse a Elle foi desenrolar e como a infectada, Ellie né? se infectou, né? Então Uhum. Né, então, eu tô muito feliz que eles vão abordar muito isso na série. e aí é o que a gente tem falado, né? É bom porque pega esse material, né? Então, assim, você não precisa enrolar muito também para o espectador. Você vai pincelando ele, você vai construindo ele ao longo ao longo da narrativa, ao longo do caminho. Você vai construindo e inserindo essas questões, né? Eu entendo que muitas pessoas queriam que a série, o primeiro episódio, fosse igual ao jogo em todos os aspectos e tudo mais. Mas, gente, trata-se de adaptar. Adaptar nunca é a mesma coisa. Então, assim, Sem falar tem um filme que eu que adoro que são para mim linguagens extremamente diferentes. completamente diferentes. O game é diferente da série, que é diferente da literatura, que é Uhum. diferente, enfim. Então, assim, tem um livro que eu gosto muito e do filme também, que é o Em Chamas de Jogos Vorazes, que para mim é uma adaptação muito fiel ao livro, é igual. Só que toma suas liberdades para tornar a história mais interessante. E aqui foi a mesma coisa. Tomou-se certas liberdades para tornar o episódio mais dinâmico, para ele fechar num clímax adequado para a história, para não ficar arrastado demais. Então, assim, e aliás, a gente não falou num ponto que eu queria muito falar, que é a abertura desta praga dessa série com a música. Mas, Eu falei, mas velho, olha, isso acho que foi o. Porque ontem a gente assistiu o episódio com um amigo do Wes também. Eu não sei se foi o Wes ou se foi o Thiago que comentou. Ele falou assim. Não, acho que foi o Wesley. Ele falou: o cara, a equipe criativa que criou a abertura dessa série é a mesma equipe criativa que criou a abertura de Game of Thrones. e de A Casa do Dragão, é Sim. igual. Só que em vez são fungos ao invés das casinhas ali. E é genial! É E é linda pra caralho genial. aquela É abertura. E linda. vai se criando Os os dois fundos e últimos. tudo mais, e você vê os dois de repente subindo no final. Nossa.
Aquilo dali, puta que pariu, velho. Você fala, meu Com a Deus. musiquinha. Aí é pra pegar no coração de todo mundo. Mas assim, amigo, eu tenho as melhores expectativas pro segundo episódio. Uhum. Assim, de construção da série, de ver até onde eles vão nessa jornada, até onde eles vão chegar ali com a Ellie, né? Quem já jogou, quem já viu a gameplay, quem já viu, né, o modo história, que tem... Gente, se você tiver... tem vários lugares aí o modo história transformado até em curta, em longa metragem, que a galera foi juntando o modo história, editou ali e tal, enfim. No YouTube tem um monte, você pode ver, vá tranquilo, né? Então, assim, eu quero ver muito esse desenvolvimento, muito ver como eles vão conseguir. E, cara, a HBO tem agora, assim, o que ela não conquistou com outras séries que ela investiu muito, ela tem agora com The Last of Us. O que ela não conseguiu com Westworld, por exemplo, ela tem agora com The Last of Us. Então, assim, uma coisa que eu não gosto é aquela coisa assim, primeiro momento a pessoa começa, vamos especular o que vai acontecer na segunda temporada. Gente, vamos viver a primeira? Não é? Eu também acho. Vamos ver a primeira temporada, vamos assistir todos os episódios, depois a gente pensa numa segunda temporada, entendeu? Não é o momento agora. Aproveita essa temporada. É isso. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, é embarcar nessa loucura, embarcar nessa jornada e ser feliz. E que traga, E chorar. E que traga felicidade. Eu acho que assim, eu choro. vou dormir muito feliz. Eu tenho certeza que vai vir algo muito foda. Mas, de fato, eu chorei em vários pontos. No primeiro episódio, eu sei que eu vou chorar o resto da série. Amigo, eu já tô imaginando o que pode acontecer nesse segundo episódio. Eu já tô, ai meu Deus. Se eles chegarem até esse momento, eu já vou estar assim, meu Deus, sabe? Eu já tô assim... Ai, assim, viúvo já. já estou viúvo. Mas eu acho que eles entregaram o que eles prometeram. Nossa, muito mais que prometeram. Eles prometeram muito e entregaram mais ainda. Exato. É isso. E eu tô desesperado, não vejo a hora de chegar domingo de novo. Pelas próximas semanas a gente vai literalmente vegetar a semana inteira para viver o domingo. Vai ser isso. E como eu falei, cara, a HBO se tornando novamente o assunto da segunda-feira, porque era o que acontecia com Game of Thrones, que era o assunto da segunda-feira. Quem não assistia, quem não via, ficava perdido. E agora The Last of Us é o assunto da segunda-feira, porque gente que não conhece quer ver o que é isso que estão falando, que série é essa, né? Então, o que está acontecendo? Então, tipo assim, que bom que a gente tem uma movimentação dentro da cultura pop. E aí eu até defendo a questão do episódio da semana por semana. Porque sem um episódio da semana a gente não ia conseguir fazer isso aqui. Ó. Você não ia conseguir produzir esse conteúdo aqui. Entendeu? E eu acho que diferente de quando o streaming libera todos os episódios de uma vez, a gente fica tão na ansiedade de querer ver tudo e tão rápido que a gente não absorve o tanto que a gente deveria absorver. Exato. Então eu acho que realmente ser um por semana, porque a gente vai ter uma semana inteira para digerir tudo que a gente viu, para no domingo tomar outra paulada. E dá para produzir muita coisa em cima, dá para você falar muita coisa em cima. Sim. Então isso que é muito bacana também. E a gente já produziu um outro vídeo, depois procura no feed, quem ainda não assistiu, que a gente traz 5 curiosidades do jogo. E uma delas é que o fungo, ele existe na vida real. Ele foi inspirado no Cordyceps, que é um fungo da vida real. Então depois procura lá e assiste, porque tá bem legal o vídeo. E assustador. Gata. E assustador também. O Thiago tava por aqui, eu vi que também a Odisseia postou, acho que foi hoje, falando que o fungo, ele existe e não infecta humanos ainda. Ainda. Então, acho que... Esse ainda me preocupa. Então, acho que, voltando aqui, só pra gente até não estender muito e encerrar, voltando à ideia dos caras adaptarem a história para 2023, deixa a gente ainda muito mais assustado. Muito mais. Até porque, né, amigo, o ser humano entendeu nos últimos 2 anos que ele não tem domínio nenhum sobre a natureza. Quer dizer, ele não comanda... nem todo mundo, mas enfim. Nem todo mundo, infelizmente. Mas a maioria sensata, inteligente, ser pensante, né, entendeu que a gente não tem domínio nenhum sobre a natureza, e quanto mais a gente faz coisa errada,
mais ela vai devolver pra gente alguma coisa. Entendeu? Ela vai tentar se livrar da gente. Né? É a mesma coisa quando o nosso corpo tem febre, quer dizer que uma coisa está errada. Então, volta e meia o planeta aí dá uns negócios que tem alguma coisa errada ali, né? Então, é isso. Will, te agradecer por ter tirado essa horinha para vir estrear essa maratona de lives comigo. Fiquei muito feliz quando você falou, não, eu aceito fazer o episódio de estreia. Ai, amigo, obrigado. Eu que agradeço muito. Eu estava muito empolgado com essa série. Assim, fiquei muito empolgado ontem assistindo, né? Vou continuar assistindo, né? Como eu falei, eu não sou expert em games, mas assim, conheço a história, joguei o primeiro jogo, né? Assim, sou muito entusiasta da história de The Last of Us. Para mim é um dos melhores jogos dos últimos anos, com toda certeza, em vários aspectos. Assim, um jogo muito cheio de camadas e vai se tornando cada vez mais profundo em alguns aspectos também muito importantes. E obrigado mesmo pelo convite, conta comigo, conte com o Geek Guia, né? Aliás, aproveitar e falar, assim, soltamos hoje os breves comentários que a gente fez dentro da redação do Geek Guia hoje, alguns bem polêmicos, outros nem tanto. Gostei da maioria menos um, é tipo, gostei de você não, você. Né? E, aliás, no Geek Guia, a nossa programação de Last of Us é que toda terça-feira vai ter review do episódio da semana. E quem vai fazer vai ser a Gabi. A Gabi é a que vai fazer, né? Beijo, Gabi maravilhosa. Aí amanhã sai o primeiro vídeo da Gabi analisando o primeiro episódio, e toda semana ela vai estar analisando os episódios da semana também, o que me desafoga, porque eu não quero ficar trabalhando. Então... Já sabe, saiu o episódio, já me manda para eu assistir. Pode deixar. Que uma coisa que eu quero aqui falar, eu não vou nem entrar muito em detalhes, é que assim, a gente que produz conteúdo, a gente que é criador de conteúdo, digamos que ainda pequenos, eu acho que a gente, eu, você, Thiago, a Isa também, o Vitor, o nosso grupo ali mais fechadinho, tem uma coisa muito legal, Will, que eu gosto muito, é que a gente compartilha muita experiência e a gente torce muito um pelo outro. Sim. E é muito legal falar pro pessoal que está assistindo a live que a gente se une para todo mundo crescer junto, mas que é muito legal quando a gente solta conteúdo novo, que um manda pro outro e a gente fica naquela expectativa. Porque a gente sabe que se tiver uma merda, a gente vai falar que é uma merda. Exatamente. A gente tem intimidade para isso. Então, eu acho também isso muito legal e agradecer demais que os últimos conteúdos a gente compartilhou muito, a gente trocou muita experiência. E eu acho que isso, se inicia o Geek Guia, só tem a crescer muito. Ah, isso aí, amigo. Acho isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho, assim, de produção de conteúdo. Acho que isso é muito legal, assim, da gente trocar essas coisas e como a gente conversa muito já, isso aqui não ficou tão legal. Acho que talvez se você vier para esse lado, e às vezes eu viro para Paulo e falo, Paulo, amigo, acho que não foi tão bem. Acho que se você fizer isso aqui, melhora um pouquinho e tal. Então, e nunca é aquela crítica, sabe, para massacrar a pessoa. É sempre pensando no que o outro consegue conquistar, né? Sim. Então, assim, e é tão legal, assim, abrindo parênteses, brevemente da fofoca, né, assim, a gente tem um grupo nosso que a gente fica tão feliz quando o outro tá em algum lugar, sim, porque parece que a gente tá lá junto com a pessoa, né? Então, o dia que os meninos foram para a coletiva de imprensa da Last of Us, né, o Wesley estava lá representando o Geek Guia, mas estava todo mundo lá e eu estava muito tranquilo, assim, eu não ia poder estar lá, porque eu tava lá na Comic Con, não tinha como estar lá, né, e aí, tipo, ter uma pessoa lá e ter vocês lá representa todo mundo, representa a gente, tá todo mundo lá. Então isso é muito bacana, assim, eu fico muito feliz, né, assim, infelizmente gostaria de estar em São Paulo, mais perto, gostaria, mas não tô, né? Hashtag vem ao eu. Exatamente. A minha tour em São Paulo 2023 é em junho, tá? É em junho, tá marcado já. Tem data, já tem data. Vem aí, vem aí. Que é pra um evento que a gente gosta muito, né? Que é para um evento que a gente gosta muito. E um churrasco. Sim. Eu não esqueci. Por favor. O churrasco aqui em casa tem que acontecer. Então, eu quero agradecer de novo, obrigado. Agradecer o pessoal que assistiu a live até agora. Se você chegou agora no finalzinho, ela vai ficar salva. Então você pode assistir, adiantar, voltar, ver de novo, comentar. Que os comentários que ficam salvos depois a gente vai responder também.
E agora, toda segunda-feira, pelas próximas semanas, vocês terão esses encontros maravilhosos. Cada semana um convidado diferente. Então, acho que até o final da semana eu solto a listinha. Eu acho que a gente já tem convidados confirmados até o 5º episódio. Ah, olha só que maravilha. Então, a gente vai socar a lista bonitinho, com a fotinho de todo mundo por episódio. Tô fazendo a arte, tá bonitinho. Mas é isso, a gente se vê segunda-feira que vem. E, por favor, se você é do Geek Guia e não segue o Cinecia, vem seguir a gente. Se você é do Cinecia, não segue o Geek Guia, corre. Porque, assim, são conteúdos incríveis, engrandecedores e a gente espera que todo mundo curta e todo mundo cresça junto. Isso aí, amigo. Will, obrigadão. E só dar um último recadinho rápido, só fazer um jabá rápido do Geek Guia. Essa semana a gente ainda tem live de Big Brother Brasil na quarta-feira com os meninos. A partir da semana que vem, na segunda-feira, começa a nossa live sobre doramas, né? As famosas séries coreanas, a gente começa também. Boa. Né? E os nossos podcasts retornam na semana que vem também. E o podcast de apoiadores também já está no ar, enfim. E tem o projeto novo que eu vou estrear em fevereiro, que é o Tem Lugar Podcast, que é um podcast sobre representatividade LGBTQIAP+, dentro da cultura pop. Estreia em fevereiro também, então eu conto com a galera indo lá ouvir. Que eu já fui convidado para participar. Já foi convidado, está convidadíssimo para participar de um episódio. Então, assim, sigam o Geek Guia, sigam o Cinecia, que a gente rala, a gente se mata para produzir conteúdo. Eu mesmo sei como foi a última semana, editando vídeo até as 4 da manhã, para estar em cabine às 10 da manhã. Não foi fácil, o resultado amigo. final. Eu vi que não foi fácil. Não. Mas a gente ama isso que a gente faz e o mais importante é ver as pessoas se envolvendo e dando um feedback tão gostoso como eu tive nos últimos dias. Isso aí. Então é isso, Will. Obrigadão. Obrigado, amigo. Beijo. Beijo pra todo mundo. Gente, espero vocês segunda-feira que vem aqui às 8 da noite para falar do 2º episódio de The Last of Us, que eu já tô com a expectativa a 1000. Se você não viu o videozinho com as cenas dos próximos capítulos, tá aqui no feed também. Procure, assiste lá. Vocês também vão ficar bem ansiosos. E a gente se vê semana que vem. Isso aí. Beijo, gente. Beijos.